Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Hoje o nosso canal com esse nome Focalizando a Seara, buscando realmente orientar o povo de Deus, aqueles que realmente desejam ter esse encontro com Deus, uma vida com esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso intuito, irmãos. Vivemos um momento em que eu sempre falo e tenho buscado isso, essa orientação de Deus na minha vida e essa preocupação muito grande com pessoas que têm se afastado da igreja. Eu vi uma frase muito importante esses dias de um líder em que ele disse algo muito importante e às vezes a gente não atenta e às vezes através de alguns debates, algumas conversas, a gente tira algumas frases que leva a gente a analisar muitas vezes nossa vida pessoal, como o nosso ministério, como a vida espiritual nossa, familiar, enfim, todas as áreas da nossa vida. Às vezes algumas frases elas nos despertam. E eu vi esse líder, ele disse uma coisa importante. Ele disse que eu posso ser igreja em qualquer lugar. Eu posso ser igreja, em qualquer igreja sou eu. Mas viver igreja, eu tenho que estar em grupo. É só em grupo que eu vivo igreja. E nós vemos hoje quantas pessoas aí desistindo dos seus objetivos, desistindo dos seus ideais. E eu queria, através dessa palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias, irmãos, trazer uma palavra de ânimo, de confiança, de fortaleza para o teu coração. Mas antes disso, eu queria convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí fazendo a sua inscrição e também, muito importante, não deixasse de acionar o sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação. Inscreve no nosso canal, compartilha nossas mensagens com pessoas aí que você vê que se identificam aí com nossas mensagens, com grupos, com amigos, familiares, para que possamos aí divulgar de uma melhor forma a palavra do nosso Deus e alcançar mais pessoas e elas serem renovadas pela graça do nosso Deus. Eu queria estar meditando com você hoje lá no livro de Salmos. Esse Salmos, esse Salmo de número 42, ele é muito interessante, que ele repete o mesmo versículo, do versículo 43, da mesma forma. Mas eu queria ler do versículo 1 ao versículo 5, que é o ponto-chave desses salmos que eu quero meditar com você. Diz assim, a palavra de Deus, Salmos 42, do versículo 1 ao versículo 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, ele é maravilhoso demais, essa palavra. Ainda que o salmista, ele escreveu esse salmo de uma maneira assim, de uma maneira tão atribulado, tão angustiado, em que ele estava num momento de reflexão, um momento difícil que ele estava enfrentando na sua vida, em que ele vivia ali um momento de alegria, de tristeza, um momento de medo e fé, dúvida e ao mesmo tempo uma devoção muito grande nesse Deus em que ele confiava e esse mesmo Deus que nós confiamos. E eu queria estar trazendo para você nessa palavra, através desse salmo, uma palavra de confiança, de fortaleza, de esperança para o teu coração.
Eu queria iniciar com um testemunho de um homem nos Estados Unidos chamado Derby. Esse homem ele toma uma decisão assim, fora do comum. A gente vê pessoas elas agirem, às vezes, de algumas maneiras, né, fora do contexto, vamos colocar assim, fora do contexto cristão. Muitas vezes pessoas elas tomam atitudes com mais intensidade, com mais confiança, né, do que muitos cristãos. E muitos cristãos, às vezes, eles não têm essa confiança, essa intrepidez, essa ousadia, muitas vezes tomar a decisão de fazer algo em prol do reino de Deus e mostrar realmente que são servos do Senhor. E eu queria iniciar com um testemunho desse homem, em que se chama Derby. Ele diz o seguinte: Derby era um homem inquieto com a vida, cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos, resolveu vender tudo o que tinha, comprou um pequeno sítio no interior do Colorado e começou a preparar o terreno para plantar. Ao escavar o terreno, ele encontrou uma pedrinha brilhante e, após analisá-la, descobriu que era ouro puro. Com muita esperança e determinação, ele chamou seus parentes e amigos mais íntimos e formou um grupo para procurar ouro. Ele também resolveu comprar todos os terrenos vizinhos, adquiriu máquinas e equipamentos pesados, cavou e não encontrou mais ouro. Seus parentes e amigos começaram a desanimar, pois o ouro não aparecia. Onde estava a mina? Todos os membros do grupo, um a um, pediram de volta a Derby o que tinha investido. Derby ficou sozinho, com um grande terreno e muitas máquinas. Ele não pretendia desistir, continuou cavando, mas suas esperanças foram minguando e também desistiu. Vendeu tudo ao primeiro que apareceu interessado naquelas terras que para ele não valiam mais nada. Voltou para a cidade e recomeçou a sua atividade de vendedor. Quando alguém não queria comprar, ele não insistia e logo desistia. Ele era um vendedor de seguros fracassado e infeliz. Certo dia, ele leu uma notícia no jornal que lhe chamou a atenção. Descoberta a mina de ouro mais valiosa do mundo. Ele leu a matéria, interessado, e viu que era em Colorado. E o que mais lhe entristeceu que eram as suas terras, aquelas que ele vendera por uma ninharia. Continuou a ler o jornal e viu a declaração do proprietário do terreno, que dizia o seguinte: nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. Ao ouvir aquilo, Derby se lamentou profundamente, mandou gravar uma placa que dizia: na vida, tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Com esta frase na mente, ele saiu à luta e mais uma vez recomeçou sua venda de seguros e em pouco tempo ele se tornou o melhor vendedor da empresa. E comprou uma parte dela. Ele não ouviu mais o não como resposta. Insistia, persistia e trabalhava com otimismo. Cria que na vida tudo dependia de cavar 1 metro a mais. Não demorou muito, ele comprou a empresa em que era funcionário e também suas concorrentes. Tornou-se um especialista em vendas e técnicas de vendas e um homem vitorioso. Cria que na vida tudo depende de se cavar 1 metro a mais. É interessante a história desse homem. E eu queria falar sobre esse tema em que me chamou muita atenção. Cave 1 metro a mais. Nós vemos hoje momentos, irmãos, em que o cristianismo, os cristãos, eles vivem de uma maneira indecisa. Nós vemos, irmãos, pessoas hoje, ao mesmo tempo elas estão dentro da igreja, elas buscam uma oração,
recebem um renovo, mas de repente elas voltam para casa, elas voltam para o seu trabalho, e elas voltam para aquele estado que elas estavam, vamos dizer assim, num passado, antes de entrar na igreja para pedir oração. São aquelas pessoas que vivem chamada aquele ânimo dobre. O ânimo dobre é aquele que a pessoa leva uma vida oscilante. Leva uma fé oscilante. É como você olhar para o contexto do estado desse salmista nesse momento. Esse homem ele estava vivendo uma vida oscilante, como eu disse no início. Ele vivia uma tristeza misturada com alegria, um medo misturado com a fé muito grande e, ao mesmo tempo, uma dúvida com uma certa devoção a esse Deus. Quando, meu amado, minha querida, amada irmã, você ouve uma palavra assim, será que isso não te traz algo a refletir? Será que a tua fé nesse momento, o teu desânimo, quantas pessoas nesse momento vivem, parece que estão andando em cima de um muro, meus irmãos. Em que as pessoas elas vão para a igreja no momento em que elas estão aí, nesse momento de medo. E nesse momento de medo, elas chegam na igreja, elas começam a ter essa alegria. Sente essa paz, como se tivesse um renovo na sua alma. Como não que elas recebem um renovo na sua alma? E vivem como esse medo misturado com uma fé. Claro que esse sentimento, às vezes, ele vem até em nós como líderes, irmãos. E quem está falando aqui foi um grande rei, o rei Davi. Esse grande homem de Deus. Foi um grande líder, um grande guerreiro, um grande homem de Deus, um grande homem espiritual. Ele vivia um quadro desse, talvez nesse momento. E às vezes, quantos de nós, até eu como líder, posso me colocar assim, que às vezes eu vivo um momento de medo misturado com um momento de fé. Às vezes não medo de cair, de perder, mas um certo medo em que as coisas não aconteçam, de como vão acontecer. Nós como líder, às vezes as pessoas, irmãos, elas vivem uma liderança que, você não pode pensar dessa maneira. Irmão, nós somos carne. Por mais fé que nós temos em Deus, nós somos levados a alguns certos sentimentos. E esses sentimentos, Deus ele reconhece em nós e nós precisamos ser trabalhados neles. E é esses sentimentos que nós sentimos é que muitas vezes nos aproximam do nosso Deus. Porque se eu não tiver um sentimento desse, eu não vou me aproximar de Deus. Só se aproxima de Deus aqueles que sentem essa insegurança. Porque é ali nos pés do Senhor, é ali nos pés da cruz, é que eu me sinto amparado, é que eu me sinto protegido, é que eu sei que eu posso vencer, é que eu sei que de onde vem o meu socorro, o meu auxílio. Então não pense você que às vezes é um pecado você sentir um sentimento desse de medo, ao mesmo tempo que você tem uma fé muito grande, de repente vem um medo sobre a sua vida. E é isso que esse salmista ele sentia. Porque você vê que ele fala muito claro, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Há momento na nossa vida que a nossa alma suspira por Deus. Parece que nós estamos, irmãos, afastados do Senhor, não sentimos a presença de Deus. Parece que algumas coisas tentam nos envolver, nos afastar. E o nosso coração, como ele realmente ele clama por um Deus vivo, como a terra seca suspira pelas águas, como a corça ela suspira pelas águas, assim é a nossa vida, o nosso coração deve suspirar por esse Deus vivo. Aí no versículo 3, ele entra nesse lamento, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Esse homem, a tristeza havia lhe roubado o apetite de tal maneira que ele substituiu o prazer da refeição pela tristeza do choro. Quantos não estão vivendo um momento como esse hoje, no dia a dia?
Você que é cristão, você que não é cristão, talvez você que é um cristão, que é um líder, que é uma líder, talvez tenha até vergonha de dizer isso, em que a tristeza, as lágrimas têm sido o seu alimento, dia e noite, noite e dia. Mas o salmista aqui, ele rasga o coração, ele diz que a tristeza roubou o seu apetite de tal maneira que substituiu o prazer da refeição pela tristeza do choro. Ele não conseguia comer mais, nem se alimentar mais ele conseguia, porque essa tristeza, esse choro, substituiu o prazer do alimento. E há momentos em nossas vidas que nós vivemos dessa maneira. E quem sabe você está vivendo dessa mesma forma, meu querido, minha querida irmã, em que esse choro, essa lágrima, substituiu esse prazer de se alimentar. E você clama por esse Deus, e talvez no momento você não tenha tido a resposta de Deus para a sua vida. Mas no versículo 4, ele começa a trazer a memória. Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e guiava em procissão à casa de Deus. Ele se lembra de quando ele ia com o povo, com aquela comitiva, com aquele grupo para a casa de Deus, em gratidão, em louvor, em adoração. E hoje essa tristeza dominava seu coração, dominava sua alma. E o pior de tudo era que os inimigos o acusavam e perguntavam: onde é que está o teu Deus? Ao vê-lo abatido, os inimigos aproveitaram disso para testá-lo, para tentá-lo e abatê-lo mais, desafiando esse homem de Deus a produzir prova de que Deus iria socorrê-lo. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que os nossos inimigos, e quando eu falo dos nossos inimigos, eu não falo dos inimigos carnais, e talvez não é nem dos inimigos espirituais, mas aqueles inimigos dentro de nós, interiores, daquela situação que nos domina, às vezes um desemprego, às vezes, irmãos, uma enfermidade, às vezes uma situação dentro do lar, um problema dentro do lar familiar, com o filho, com o pai, com o esposo, com filhas. Talvez o inimigo, ele está ao nosso redor. Esse inimigo, ele acaba nos trazendo um desafio para nós provarmos onde é que está o nosso Deus. Se nós acreditamos, nós cremos que o nosso Deus vai se levantar em nosso auxílio, em nosso socorro, e vai dar a provisão que nós precisamos para esse momento, ou para aquele momento. Quem sabe nesse momento você vive uma situação dessa maneira, em que esse inimigo que está em você, eu não falo de inimigo espiritual, de possessão, mas o inimigo talvez, quem sabe, uma dificuldade financeira, um problema de enfermidade, uma doença, quem sabe um problema familiar, um problema com o filho, quem sabe esse tipo de inimigo, ele está tirando a tua paz e você não consegue mais olhar para uma provisão e quem sabe ele está te desafiando a você buscar de Deus. Por isso que ele fala ali entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, que eles iam, ele se lembrava que ele ia para a casa do Senhor. Mas aí o salmista, ele começa a falar com ele mesmo. Às vezes nós precisamos falar conosco mesmo, com a nossa própria alma, com o nosso próprio espírito, meus irmãos. Muitas vezes estamos levando tudo para os pés do Senhor. Claro que Deus quer que nós colocamos tudo nos seus pés, nos pés da cruz, para que Ele possa resolver. Mas há momentos que nós precisamos falar com a gente. Olha o que esse salmista fala no versículo 5. Ele fala com ele mesmo. Ele já não fala, ele viu a situação, ele reconheceu a situação, ele viu que ele estava vivendo uma vida de uma forma oscilante, entre alegria e tristeza, entre medo e fé, entre dúvida e devoção. Ele chega no versículo 5, ele olha para essa situação, ele fala com ele mesmo, fala: porque está abatido a minha alma,
Porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então ele ora para dentro dele, da sua alma, e fala: por que está abatida? Porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu querido irmão, minha querida irmã. Olha para dentro de você nesse momento, fala com a sua alma, com o teu espírito, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, pois eu ainda, porque você ainda o louvará, porque Ele é o teu auxílio, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente nas horas de angústia. Talvez hoje, meu caro irmão, minha cara irmã, meu querido, minha querida, amada irmã, você esteja aí pensando em desistir e abandonar tudo. Quizá abandonar a família, abandonar sua igreja, abandonar seus filhos, seus negócios. Tudo está tão difícil. Quem sabe está tudo tão difícil nesse momento. Mas quero te dizer para você, em nome de Jesus, cave 1 metro mais. Cave 1 metro mais e você verá que a riqueza está mais perto do que você imagina. Você vai ver que a riqueza de Cristo, a riqueza de Deus, está mais perto do que você imagina. Não deixe que o desânimo e a tristeza impeçam você de chegar ao ouro de Deus. Persista, não desista. Não desista nunca de seu ideal. Não desista, insista. Dobre o seu joelho, busque força em Deus, busque do Senhor fortaleza. O Salmo 46, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia, pelo que não temerei. Ainda que a terra, que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cuja se alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. Então, meu querido, o nosso Deus, Ele está nesse momento falando contigo. Que Ele possa te renovar, te dar ânimo, te dar fortaleza. Que Ele está orando por você nesse momento, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, seu ministério, seu trabalho, seus negócios. Soberano Deus, eterno Pai. Quero te agradecer, Deus soberano, por essa palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. Essa palavra, meu Deus eterno, que ela se compraz para aquilo que ela é enviada. E nesse momento eu creio, Deus, que existe irmãos, irmãs, pessoas passando pela mesma dificuldade que o salmista passava. Pessoas estão levando nesse momento, meu Deus eterno, um momento entre tristezas e alegrias, ó Deus. Medo e fé, meu Deus eterno. E ao mesmo tempo, as pessoas estão levando uma vida, meu Deus, de dúvida e devoção. Às vezes crendo e às vezes, ó Pai, não crendo. Duvidando. Às vezes chorando e às vezes se alegrando, ó Deus maravilhoso. Eu quero pedir que nesse momento, Tu conhece agora o estado dos ouvintes, a maneira que esses irmãos, que essas pessoas, ó Pai, mesmo que ela não esteja em Tua casa, não pertence, meu Deus, meu Pai querido, ao Teu redil, meu Pai. Essas talvez não tenham a Ti como um Deus soberano. Eu quero pedir que Tu possa alcançar esses corações, transformar agora essas vidas, ó Deus. Talvez, ó Pai, o inimigo seja essa enfermidade, essa doença, esse desemprego, meu Deus eterno, seja um problema agora familiar. Eu quero pedir em nome de Jesus, Deus, que Tu se levante em favor, ó Deus, dessa família, em favor desse irmão, em favor dessa irmã, e dê a vitória, a resposta, meu Deus, o milagre que eles precisam sobre as suas vidas, sobre a sua vida financeira, sobre o seu corpo físico, meu Deus eterno. Meu Deus, se algum espírito do mal se levantou contra essa família, que ele seja agora repreendido pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu oro
Eu abençoo agora esse irmão, eu abençoo essa irmã, abençoo essa casa, essa família, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida. Não deixe de assinar o nosso canal, se inscrever em nosso canal. Vai ser um prazer ter você fazendo parte da nossa família, da Focalizando a Seara. Toda a madrugada, Deus tem me levado a orar por os irmãos que fazem parte do nosso canal, dessa família, Focalizando a Seara. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, em nome de Jesus.